mitologia egípcia trata-se de uma colação dos mitos do Antigo Egito, que basicamente descreve as ações dos deuses e também as formas de como ele compreendia o mundo e todas as coisas. Há muitos anos atrás, ela era tida como uma religião do povo do Antigo Egito. Essa religião estava presente em quase tudo, desde a organização social até mesmo nas explicações das atividades naturais, como exemplo, o pôr do sol e até mesmo o nascer do sol, que para eles só acontecia porque o deus do sol, conhecido como Ra, queria ou até mesmo almejava isso. Da mesma forma, o rio Nilo, que só fluía porque o deus Hapi desejava. O mundo mitológico dos egípcios era tido como uma verdade absoluta, expressada em todos os cantos, paredes, por meio de hieróglifos, que era basicamente uma escrita em símbolos. Por meio dessa escrita, os egípcios eles traduziam o seu dia a dia. Como pode ser visto nessa imagem, temos a presença de muitas histórias, corpos, animais, humanos, deuses, com várias personalidades. Podemos observar também nomes confusos e muitos outros detalhes que só indo ao Egito a gente pode ver com tanta precisão. Os mitos eram organizados de acordo com a sua importância e popularidade. Segundo a hierarquia divina, o mito da criação era um dos mitos mais importantes. O mito da criação do Egito, ele é bastante diferente dos mitos que nós conhecemos nas formações de sociedades, principalmente do da católica. O mito se inicia quando Ra, um dos deuses principais do Egito, teria gerado uma prole de dois outros deuses, Shu, que é conhecido como deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Eles juntos teriam formado um casal, e desde assim surgiu Geb, deus da terra, e Nut, deusa dos céus. Geb e Nut, ao nascerem, assim como seus pais, formaram um casal, mas Ra não aceitou esse tipo de relação e ordenou que Shu, o pai deles, separasse-os para sempre. Para isso, Shu, deus do ar, empurrou Nut para cima e Geb para baixo. Então Nut acabou se tornando o céu, que tudo cobre, e Geb, a terra que nós pisamos. E Shur, o ar que todos respiramos. É importante ressaltar a importância da mitologia egípcia para a criação da cultura do povo egípcio. Na cultura desse povo, podemos observar diversos artefatos que estão presentes nos mitos e que realmente fazem parte da cultura do povo egípcio. Um deles, na parte da escrita, são os hieróglifos, que, como eu já havia falado anteriormente, trata-se de uma escrita por meio dos símbolos. Mas também vai existir outros dois tipos de escritas. A hierática, que se trata de uma versão mais simplificada dos hieróglifos, e também vai existir a demótica, que é mais simples e rápida. Já no âmbito das artes, tem-se a presença de muitas pirâmides e esculturas que representavam os deuses egípcios que eram tão falados dos mitos. É inadmissível falar de cultura egípcia e não relacionar aos mitos do Antigo Egito. Eles foram fundamentais para a concretização dessa cultura única, complexa, que o povo egito apresenta. Sobre a nação egípcia e a sua religiosidade, podemos afirmar que era uma nação politeísta, ou seja, cultuavam a vários deuses. O governo no Egito Antigo era teocrático. Os administradores governavam em nome dos deuses. O principal governante do Egito ou das cidades-estados era chamado de faraó. Ele possuía todo o poder, assumia várias funções. Ele era rei, juiz, sacerdote, tesoureiro e até o general. Era tido como um deus vivo na terra, filho do sol, Amon-Ra, e encarnação de Horus, o deus falcão. Portanto, a religiosidade e o culto aos deuses no Egito Antigo tinha um grande significado para a sociedade. Tinha importância até após a morte, pois eles acreditavam na imortalidade. Por esses motivos, cultuavam os mortos e praticavam a mumificação, ou cerimônia fúnebre, que seria a conservação dos corpos. Acreditavam que o ser humano era constituído por Ka, corpo, e Ra, alma. No momento da morte, a alma deixaria o corpo, mas poderia continuar a viver no reino de Osíris ou de Amon-Ra,
A volta da alma para o corpo dependia do julgamento no tribunal de Osíris. Os deuses egípcios estavam presentes em todas as áreas sociais e políticas, dentre outras. Para cada situação pode citar um deus diferente, por isso tanta importância. Para os deuses possuíam um altar de adoração, onde eram oferecidas ofertas e sacrifícios. Neteiros primordiais são os deuses mais importantes, os quais estão associados com o mito de criação, origem do universo. Num simbolizava a água ou líquido cósmico que deu origem ao universo. Num é a fonte de tudo que aparece em um mundo diferenciado, abrangendo todos os aspectos da existência divina e terrena. Atum é o resultado da transformação de Num, o ser subjetivo, no ser objetivo, sendo considerado Deus primordial e criador, pois deu origem a uma explosão que gerou corpos celestes do universo, separando assim o céu e a terra. Amon ou Amun é considerado o rei dos deuses. Seu nome significava o oculto, uma vez que originalmente era personificação dos ventos. Se tornou pai de todos os demais deuses a partir da fundação da dinastia e o novo império, tendo seu lugar de adoração transformado em capital. Atom. Relacionado ao Sol, ele foi o deus do atomismo, que estava relacionado com o disco solar. Segundo a egiptologia moderna, Atom é o fruto da metamorfose do deus Ra e, consequentemente, alcança supremacia entre os deuses. Ra ou Ré, deus da criação, sendo um dos principais deuses do Egito, deus egípcio do sol, considerado muito importante para os egípcios por causa da agricultura, que precisava da luz solar. Ka. Entre os antigos egípcios, o Ka designava uma espécie de alma que acreditavam que existia tanto nos homens como nos deuses. O Ka pode então ser definido como um princípio que permitia assegurar a sobrevivência dos homens neste mundo e lhes conferia a vida eterna no outro. Pita, marido de Sekhemete e de Bastete, representava o deus criador e protetor da cidade de Mênfis. Além disso, era considerado deus dos artesãos e arquitetos. U representava a palavra de criação do universo. É a divinização da primeira palavra, a palavra da criação. Neteiros, geradores. Ao todo, são 4 deuses: Shu, Tefnut, Geb e Nut. Shu. Relata-se uma lenda que Shu foi criado por Atum nas águas do Nu, por meio de uma masturbação divina, e a partir disso foi se formado ele e sua irmã gêmea e esposa, Tefnut. Ele é pai de Nut e Ged. Shu é um dos deuses egípcios do estado masculino, do ar seco, do calor, da luz e da perfeição. É ele também quem traz a vida com a luz do dia. Ele criou as estrelas, pelas quais os seres humanos podem elevar-se e atingir os céus, e as colocou na cidade de Gaiminu. Este deus tem como responsabilidade a separação entre a terra e os céus, e ele era também considerado um afastador da fome. Tefnut também pode ser chamada de Tefnet. Ela era irmã e esposa de Shu. Eles dois formavam-se o primeiro par de divindades da Eneada de Heliópolis, mãe de Ged e Nut e avó de Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Ela é a deusa que representava a umidade, o orvalho, o ar úmido e nuvens. Simbolizava a generosidade e as dádivas e também afastava a sede. Como protetora do deus do sol, ela adquiriu os títulos de Senhora das Chamas e Uraeus na cabeça de todos os deuses. Ged, ou também conhecido como Seb, é o deus egípcio. Ele é filho de Shu e Tefnut e marido de sua irmã Nut, e pai de Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Ged é considerado o deus da terra, mas também o da morte, pois acreditava-se que ele aprisionava os espíritos maus para que não entrassem nos céus. Estimulava o mundo material dos indivíduos e dava garantias que seriam enterrados no solo após a morte. É responsável pela fertilidade e pela boa colheita. Nut. Existem diversas formas para escrever e pronunciar o seu nome, sendo elas Neut, Nuit e Nit. Filha de Tefnut, Shu, sendo esposa e irmã de Geb, mãe de Osíris, Ísis, Sete e Néftis, ela é considerada a deusa do céu, mãe das estrelas e dos planetas.
O sol que nascia em seu ventre e se deitava pela sua boca, da mesma forma qual acontecia com a lua, faz ligação com a maternidade, uma qual ela pode ser considerada uma deusa. Ela ganhou o título de A Senhora de Heliópolis, porque fazia parte, juntamente com seu irmão e esposo, da segunda divindade de Eneados de Heliópolis. Neteiras da primeira geração. São 4 no total: Ísis, Osíris, Sete e Néftis. Osíris, filho mais velho do casal Geb e Nut, foi o primeiro faraó do Egito assassinado por seu irmão Sete, passando a ser juiz dos mortos no mundo subterrâneo. Ele quem julgava os mortos na sala das duas verdades, onde se procedia à pesagem do coração, que era o momento da justificação moral do morto, decidindo se ele seria eternizado ou não. Osíris é o deus mais conhecido do Antigo Egito, devido ao grande número de templos que lhe foram dedicados por todo o país. Ísis, esposa e irmã de Osíris, e filha de Geb e Nur. É deusa do amor, da maternidade, da fertilidade e da magia. É protetora da natureza e considerada modelo de mãe e esposa. É amiga dos escravos, pescadores, artesãos, oprimidos, das donzelas, aristocratas e governantes. Ísis também é conhecida como deusa da simplicidade, protetora dos mortos e deusa das crianças, de quem todos os começos surgiram. Pela representação de simplicidade e maternidade que a deusa Ísis carrega, alguns eruditos fazem paralelos entre a Virgem Maria e ela. Sete, deus da tempestade, do caos e da violência. É descrito que Sete teria rasgado o ventre da sua mãe Nut com suas próprias garras para nascer. O deus Sete fazia de tudo para conseguir o controle dos deuses e ficar no lugar de seu irmão Osíris. Foi ele que matou o próprio Osíris. Sete era um deus egípcio da traição, do ciúme, da inveja, da guerra, da escuridão, das tempestades, além dos animais e das serpentes. Néftis, irmã e esposa de Sete e de Osíris, e muito parecida com sua irmã Ísis, sendo considerada outra deusa-mãe na mitologia egípcia. Néftis, porém, nunca teve a mesma forma ruim do seu marido Sete, o deus da morte. Junto de Ísis, ela lamentou o assassinato de Osíris e ela zelou pelo corpo do deus morto. Assim, quando é denominada guardiã dos mortos, é com um significado favorável. Ela preside aos momentos finais da vida, mas para levar o falecido à vitória. Neteros da segunda geração. São 9 no total: Horus, Hathor, Tote, Maate, Anubis, Anuquete, Basteté, Socá, Sekhmé. Horus. O deus Horus é um deus solar dos céus e um dos mais importantes na mitologia egípcia. A imagem do Horus está associada ao firmamento e, portanto, ele representa a luz, o poder e a realeza. Hathor foi uma das principais divindades na religião do Antigo Egito, que desempenha uma variedade de papéis diferentes. Como deusa do céu, era a mãe ou consorte do deus do céu Horus e do deus do sol Ra, ambos os quais eram conectados com a realeza. Assim, ela era a mãe simbólica de seus representantes terrenos aos faraós. Tote. Tote é um deus do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da matemática, do tempo, da música e da magia, segundo a mitologia egípcia. É representado por um babuíno, animal que o acompanha. Tote é um homem com cabeça de íbis, uma ave. Maate é uma deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. É a deusa responsável pela manutenção da ordem cósmica e social. Esposa de Tote. Ela é representada como uma jovem mulher ostentando uma pluma de avestruz na cabeça. Anubis é um deus egípcio, protetor, guardião e guia dos mortos. Na mitologia egípcia, ele auxilia os mortos no encontro com Osíris. E também apontado como deus dos ritos funerários, como processo de mumificação dos faraós. Anuquete era uma deusa da mitologia egípcia, inicialmente uma divindade ligada à água, tendo se tornado mais tarde uma deusa associada à sexualidade. O seu nome significa abraçar. Basteté, uma divindade solar e deusa da fertilidade, além de protetora das mulheres grávidas. Também tinha o poder sobre os eclipses solares.
Quando os gregos chegaram no Egito, eles associaram Basteté com Ártemis, e ela deixou de ser deusa do sol para ser deusa da lua. Socá é um deus misterioso. Não se sabe ao certo quem são seus pais, seus poderes ou de que ele é deus. Dizem que ele é a reencarnação do Osíris, depois de morto. Então, seu filho seria Nut e Geb. Sekhmet é a deusa da guerra, do sol, das doenças e da cura. É uma deusa que possui força, coragem, além de conferir proteção contra inimigos por sua missão de proteger o deus Ra e o faraó. Os egípcios possuem várias formas para explicar o surgimento do universo, mas o mito que mais conseguiu explicar de forma muito bem detalhada foi o mito de Heliópolis, pois esse mito explica 2 pontos. O primeiro é sobre a criação do universo, como tudo se originou e se sucedeu. O segundo diz respeito à formação do poder faraônico e que estavam envolvidos 2 deuses, sendo eles Sete, o deus do deserto e da morte, e Osíris, o deus da vegetação e da vida. O mito de Heliópolis significa antiguidade, que foi denominada pelos gregos, mas que antes era chamada de mito da cidade de Uine. Antes de irmos para o surgimento do universo, falaremos um pouco sobre a formação do poder faraônico. Esta formação começou a surgir a partir de 2 deuses, que seriam Sete e Osíris. Conta-se que por causa de uma inveja a qual Sete tinha do seu irmão Osíris, por ele ser considerado ser perfeito, cometeu assassinato e de uma forma traiçoeira e hostil o aprisionou em um sarcófago e logo em seguida o jogou no rio Nilo. A esposa e irmã de Osíris, Ísis, desesperada por conta do que tinha sucedido com seu marido e irmão, foi à procura dele. O sarcófago tinha chegado no mar Mediterrâneo, sendo mais preciso na costa da Fenícia Antiga. Após uma série de episódios, ela consegue localizar o sarcófago de Osíris, que estava no palácio do rei Biblos, e o trouxe de volta para o Egito. Mas Sete conseguiu pegar o corpo e o cortou em 14 pedaços e depois espalhou pelo mundo. Ísis, com os conhecimentos obtidos por meio de Anúbio, protetor, guardião e guia dos mortos, conseguiu reunir quase todos os pedaços, mas um foi devorado por um peixe. Isso acabou acarretando a primeira mumificação, mas ela conseguiu gerar um filho, chamado Horus. Durante todo o tempo de infância e juventude de Horus, Ísis tentou proteger das atrocidades do tio. Quando chegou na fase adulta, lutou contra o tio para conquistar o lugar do pai, que era o de Faraó. Após 80 anos, finalmente conseguiu. Partiremos agora para a criação do universo. No mito, relata-se que antes da criação do universo, existia-se apenas o Grande Nu, águas primordiais, uma alusão do sagrado Nilo, e que em torno do Nu havia apenas silêncio, trevas e caos. Na história, relata-se que surgiu uma montanha chamada de Ben, e dentro desta saiu um deus chamado Atum, com uma luz que clareou tudo à sua volta. Atum aparece como sendo um deus primordial e criador, sendo ele responsável por uma grande explosão, a qual fez criar os corpos celestes, mas acredita-se que tal explosão possa ter sido pré-planejada. Após isso, o Grande Nu deixa de ser um ser subjetivo e passa a ser um ser objetivo. A criação se iniciou por meio de Demiurgos, criador do mundo inferior, e os Hebridismos. A criação do universo se deu por meio de uma família, não apenas por Atum, claro. Ao todo foram 9 deuses, sendo eles Shu e Tefnut, filhos de Atum. Destes surgiram Geb e Nut, e destes nasceram Osíris, Ísis, Sete e Néftis, cada um possuindo sua posição e seu poder, e com isso deram-se início à formação do planeta. Algumas curiosidades sobre o Egito Antigo. Os faraós costumavam usar barbas metálicas artificiais para imitar a aparência de Anubis, a divindade egípcia da morte, responsável por julgar os recém-falecidos que chegavam ao além. Os antigos egípcios adoravam se divertir com jogos de tabuleiro durante as horas vagas, e entre os mais populares estava um que se dava por nome Senet, criado por volta do ano de 3100 a.C. Existem registros do ano de 1800 a.C. de que as mulheres egípcias usavam cocô de crocodilo para evitar a gravidez. Curiosamente, estudos apontaram que as fezes desses animais são ligeiramente alcalinas, como é o caso dos espermicidas atuais. Portanto, é possível que esse método anticonceptivo pudesse funcionar.
Um mito famoso relacionado com o Egito Antigo é o de que, quando o faraó morria, todos os seus servos oficiais e membros de sua família deviam ser enterrados vivos com o monarca. No entanto, embora existam casos isolados dessa prática ao longo da história, ela não era nada comum. Os gatos eram considerados animais sagrados para os antigos egípcios, tanto que, durante um período, quando um morria, os membros da família a qual ele pertencia raspavam as sobrancelhas em sinal de luto. Também era comum que os bichanos fossem mumificados e enterrados em cemitérios especiais.